Dos 4 semifinalistas, eu acho que não há dúvida de que o time sai mais arranhado da rodada é o Flamengo, né? Sim. A atuação do Flamengo sábado no Maracanã contra o então lanterna da competição foi muito ruim, Maestro. Jogou 15 minutos, né, nesse início aí. Você estava lá, né? Tava, teve ótima chance. Essa Gerson. do Gerson talvez não, certamente foi a maior, né, delas. Porque pressionou, roubou a bola e tal. Só que o América ele colocou, o Mancini ele botou em quase todos os momentos, ali ele ainda está com a marcação de 4, da linha de 4, né? A um certo ponto do jogo, depois dos 15, 18 minutos, ele puxou o Martínez, né, para fazer a tal linha de 5. Por quê? O Flamengo, quando joga muito nesse jogo, essa foi uma das oportunidades que teve, né? Foi com a Arrascaeta, que ele gosta dessa bolinha entre o quarto zagueiro, o lateral esquerdo, e entre o back central e o lateral direito. Com o Martínez posicionado ali, essa foi a segunda. Foram as únicas 2 jogadas que os meio-campistas conseguiram construir. Porque quando o Martínez se posicionou ali, não tinha mais esse espaço, essa brecha. Aí o que aconteceu? Começou o cruzamento, né, para dentro da área. O Pedro não estava, entrou só depois, acho que ele demorou, inclusive, a ler um pouco o jogo. O Sampaoli podia ter colocado o Pedro um pouco mais cedo no jogo, porque não tinha muita alternativa e o cruzamento era essa bola. As modificações do Mancini, elas deram muito certo, né? O Paulinho Boia jogou muito bem e o Pedrinho jogaram muito bem, só que é um trabalho de desgaste muito grande. Aí ele mudou esses 2 jogadores e manteve. E com as modificações do Sampaoli, o Flamengo não conseguiu progredir em nada. E conseguiu dar os espaços para o América, que criou várias e várias possibilidades na hora dos contra-ataques. Teve, inclusive, um gol anulado no impedimento daquele meio... Que desligado, hein? Estavam reclamando do árbitro. O Vitor Hugo tinha sofrido uma entrada e está reclamando da falta. E esqueceram da bola, né? E quase que toma o gol. Aí dá pra ver pelos melhores momentos que não foi um gol achado, né? Uma bola chegou lá, o América fez o gol. Chegou várias vezes. Quem achou o gol foi o Flamengo, na verdade. Exatamente. Quem achou o gol foi o Flamengo. O Flamengo saiu no lucro. Achou mesmo. Não, mas o lucro absurdo, porque a quantidade de oportunidades que o América teve nas jogadas de contra-ataque, o Flamengo continua com o mesmo problema de reposição. Quando ele fez as substituições, o time praticamente se desorganizou. Principalmente na parte defensiva, quando perdia essa bola, né? Aí as chances foram sendo criadas assim, uma em cima da outra. Para o América, empatar ou ganhar faz muita diferença, né? São 2 pontos a menos para quem está precisando sair dali. Para o Flamengo, em termos de pontuação, faz pouca diferença empatar ou perder. Não, péssimo resultado o empate. Para o América, foi a mesma situação do Santos. Isso. Entendeu? Mesma situação, estou ganhando até o finalzinho, com o jogo já controlado e termina tomando... Porque o América está mais afundado ainda, né? Tá na lanterna do campeonato. O Felipe Azevedo, né? Mas assim, tudo bem. Aí o Flamengo dá uma acordada, né? Muito, né? Depois do gol, o Flamengo resolve ligar na tomada, dá uma acordada e vai achar o empate dele. Agora, assim, ó, o Flamengo liderou uma rodada do Campeonato Brasileiro de 20, aliás, 2, né? As 2 últimas, ele liderou. E foi campeão. De lá para cá, o Flamengo não liderou mais nenhuma rodada de Campeonato Brasileiro. Tendo sempre, se não o melhor, um dos melhores elencos, eu acho que é sempre o melhor, mas sempre entre os melhores elencos do futebol brasileiro. E não lidera uma rodada de campeonato desde a última, em 2020. A que se deve isso na visão de vocês? Vocês acham que o Flamengo, os jogadores do Flamengo estão escolhendo o campeonato? Estão entrando com... como assim, o brasileiro é qualquer coisa, a gente vai jogar as Copas? Porque é muito difícil explicar que esse elenco não lidere sequer uma rodada de Campeonato Brasileiro desde a última de 2020. Quantos técnicos o Flamengo teve nesse... De lá para cá? Bom, era o Rogério. Depois o Rogério seguiu no Brasileiro do ano seguinte. Aí veio o Renato, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Sampaoli. 5 técnicos. Por um campeonato de ponto corrido, não tem nada pior do que instabilidade, né? Porque nas Copas é um período concentrado, você vai lá, o técnico que tiver ali consegue dar uma amarrada no time, mas o campeonato por ponto corrido exige um pouquinho mais de carinho, né? Tá faltando carinho, sim. Escolher campeonato não é, acho que
não quero usar essa palavra, né, que eu não consigo entrar na cabeça dos jogadores, é difícil usar isso, mas assim, o que mostra claramente é que tem uma concentração maior. Motivação, né? A motivação. Motivação é muito maior difícil, quando né? as competições são, né, eliminatórias. Time vencedor, vários Mas a técnicos, torcida né? é 60 mil todo E ela jogo saiu no Maracanã. frustrada. Claro. E ela saiu frustrada. Primeiro por causa disso. Você está jogando o vice-líder do campeonato contra o último colocado. Automaticamente, eu vou levar meu filho, eu vou levar todo mundo, que vai ser... E não é assim, né? Essa história, André, de que tem um orçamento, não sei o quê, isso não ganha jogo. Isso não ganha jogo. Você tem que colocar na prática isso aí, né? A gente falou da seleção brasileira hoje. Estou jogando contra quem? Contra o Panamá? Então tem que meter 3-4-0. Isso é que diz. Mas o Severiano veio aqui e disse que o América era favorito, né? Mas ele tem razão sempre. Sentou ali, falou. Ele tem razão sempre. Entendeu? Então, é lógico que eu acredito que quando você tem competição eliminatória, naturalmente existe uma motivação maior, até por uma questão da importância da competição. Não que o brasileiro não tenha E perdeu a chance, mas de tirar 2 pontos para o Botafogo. Não. Perdeu uma chance de ouro. Talvez essa distância, André, também faça com que o cara pense assim, caramba, os caras estão a não sei quantos pontos na nossa frente. Isso possa ter uma influência. Não deveria, né? Eu acho inaceitável esse elenco não liderar nenhuma rodada de Campeonato Brasileiro desde a última de 20. A distância que Ou tá seja, pro o Flamengo Botafogo. não tem sequer disputado o título brasileiro. E assim, se fosse um time fraco, não venceria a Copa do Brasil, Libertadores, chegaria em final de Libertadores. Acho que o clube tem que se debruçar sobre isso, cara. Não é normal o que está acontecendo no Brasileiro. Mas você acaba uma temporada, né? Aí você pergunta para os dirigentes se o objetivo foi alcançado, eles vão dizer que sim, pô. Foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Claro. Né? Na última eles não acharam Mas- que tiraram o Dorival, né? Não, assim, Acho posso que eles dizer se assim, sentiram que há incomodados um por incômodo isso. da direção. Muito bem, vamos lá. A gente muda de assunto agora e a gente fala do Flamengo. Um Flamengo que empatou com o América no fim de semana, neste sábado. E olha que foi um empate muito dolorido e muitos questionamentos que o pessoal já estava até querendo esquecer, voltaram. Maracanã lotado, jogo contra o Lanterna. 65 mil torcedores. Depois de um ano, o quarteto histórico refeito. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Tudo a favor. E nada deu certo. O Flamengo derreteu diante do América Mineiro. Os valores individuais estavam em campo. Foi o coletivo não funcionar. Uma equipe que não se conectou às ideias do treinador. Um treinador que não conseguiu impor a sua maneira ao time. O tropeço custou caro. A chance rara de se aproximar do líder Botafogo. Seguem os mesmos longos 12 pontos de distância na tabela. Antes mesmo do fim do primeiro turno, a temporada rubro-negra ameaça ganhar contornos conhecidos, a já famosa guinada para as Copas. Quarta é a vez do Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil, sem Gerson, suspenso. Mas com quarteto? Sem quarteto? O confronto com o então Lanterna deveria trazer respostas claras para 2023, mas indicou mesmo que ainda há várias páginas em branco no Flamengo de São Paulo. Zupa, você acredita que a gente vai ver esse quarteto em outros jogos nessa temporada e em jogos muito importantes de Copas, por exemplo? Ou você acha que foi utilizado ali no Campeonato Brasileiro para dar uma olhadinha, para o São Paulo saber como é que eles estavam juntos e não funcionou? Eu acho que para o quarteto ser utilizado em jogos mais relevantes, o desempenho tem que subir. O melhor Flamengo que a gente viu nas mãos do Sampaoli, ele é originalmente sem o quarteto. Ao longo do jogo, o Bruno Henrique, em algum dos melhores jogos do Flamengo com o Sampaoli, o Bruno Henrique entrou e contribuiu, fez gols, foi super elogiado, tal, às vezes com o Gabriel, às vezes sem Gabriel. Mas o quarteto, na sua forma atual, não se mostrou a melhor solução. O Flamengo com 3 meio-campistas, né? Um dos volantes, Alan, Pulgar, Thiago Maia, enfim, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, ou Arrascaeta, Cebolinha e Gabriel. Esse tem sido o melhor desenho do Flamengo nas mãos do Sampaoli. Então, o formato com o quarteto tem que evoluir, tem que mostrar mais intensidade, tem que mostrar mais competitividade com e sem bola para se justificar em jogos mais importantes, para não voltar
esse discurso de looping, porque assim, o Flamengo faz 2 jogos bons com o São Paulo, ele fez, e aí o discurso é: o Flamengo, enfim, tem a cara do Sampaoli. Aí o Flamengo faz um jogo ruim, como foi bem ruim o jogo de sábado contra o América. E aí a dúvida é, poxa, mas o Sampaoli não consegue dar um padrão para a equipe vive nessa irregularidade. Então o Flamengo tem que tentar encontrar um caminho mais sólido. Vinha encontrando nos últimos jogos um caminho mais sólido. Fez sábado um jogo bem ruim. No Fla-Flu da última semana, né, da rodada anterior, oscilou bastante durante o jogo. Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo de queda. Mas a imagem deixada nesse último jogo, pensando no duelo de quarta contra o Grêmio, deixou o torcedor desconfiado. Nem sei se precisa tanto, mas quem viu o jogo de sábado saiu desconfiado para o duelo de quarta-feira. Pois é, mas tem uma coisa que o torcedor fala muito, é o tempo de treinamento, né? Quando teve tempo para treinar contra o Red Bull Bragantino, o torcedor se assustou com o que viu. Aí tem tempo para treinar contra o América e também se assusta, porque por pouco não foi uma derrota no Maracanã lotado. Mas logo depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, a impressão que eu tive foi que os primeiros 2 jogos depois da data FIFA, que foi o Bragantino e foi o Santos, foram jogos em que fisicamente o próprio elenco sentiu a carga de treinos puxada que o São Paulo lhe deu, treino 2 turnos, né? Uma intertemporada de 8, 9 dias, bastante puxada, porque a partir daí o Flamengo começou a crescer e fez bons jogos, o que gerou em muita gente a impressão de que, olha, o trabalho agora decolou e está andando. E agora o time deu um passinho para trás nesse último jogo. Eu acho que essa instabilidade, essa irregularidade em algumas partidas ainda, levanta esse tipo de desconfiança. Porque, assim, o Sampaoli é um cara que gosta dos seus conceitos muito definidos e sempre muito ligados à intensidade. Quando isso não funciona bem, quando o time não entrega essa intensidade, geralmente esse castelo de cartas desmorona. E o time que ele treina, né, agora no caso o Flamengo, não consegue se manter. Mas você achou que o time poderia estar cansado também nesse jogo? Porque ele foi perguntado sobre isso. Ele falou, a gente perdeu a cabeça. Sim, eu vi mais desempenho coletivo, ruim coletivo individual, do que propriamente físico, como eu vi nos jogos depois de data FIFA, especialmente o Bragantino, mas também o Santos. Assim, contra o América, o Flamengo encontrou um adversário que se mostrou organizado. O América vem jogando bem, apesar de estar em situação complicada na tabela, mas vem crescendo nas competições, na Sul-Americana também. E o Flamengo que não competiu com a bola como deveria competir. Foi um time que foi pouco intenso contra um time defensivamente organizado como é o América. E aí gera ansiedade, o técnico mexe, vira aquela bagunça, o time desorganiza, a torcida fica ansiosa e por muito pouco o Flamengo não perdeu dentro do Maracanã. Por muito, mas muito pouco mesmo. E aí tem o golzinho já no finalzinho da partida, né? Já nos acréscimos. Ô Zupa, pensando então nessa partida, um empate contra o América, era o Lanterna, né? Agora é o Vasco, mas era o Lanterna no momento em que estava jogando com o Flamengo. É hora de pensar mais em Copas e começar a... Eu não vou dizer que simplesmente deixar o Campeonato Brasileiro de lado, mas colocar as Copas como os principais jogos da temporada? Colocar o Brasileiro de lado agora, assim, eu acho que para um time como o Flamengo, que tem o orçamento que o Flamengo tem, jogadores que o Flamengo tem, o nível de elenco que o Flamengo tem. A gente falar em largar o campeonato com 15, 16 rodadas, assim, é uma coisa inadmissível, né? E não acho que é o que vai acontecer. O Flamengo não vai largar o campeonato, até porque largar o campeonato ou deixar o brasileiro de lado é ruim em algumas circunstâncias para as próprias Copas, porque não é um time totalmente afirmado. Então ele precisa de todos os jogos para se afirmar cada vez mais, para encontrar os seus caminhos. Mas é natural que com a diferença de pontos que existe entre o Flamengo, o líder do campeonato, quando se aproximarem os jogos de Copas, esses jogos vão ser tratados como mais relevantes, porque são jogos que vão dar encaminhamento para título do Flamengo. Aparentemente, no Campeonato Brasileiro isso não vai acontecer, né? Hoje o Flamengo não briga pelo título, nas Copas o Flamengo está vivo. Então, véspera do jogo contra o Grêmio, o jogo contra o Grêmio é mais importante. Véspera dos jogos contra o Olímpia, os jogos contra o Olímpia serão tratados com relevância. O que tem que ser estudado pelas pessoas do Flamengo e compreendido de alguma forma, é se há dentro do elenco algum tipo de mobilização maior para os jogos de Copa do que para os jogos de Campeonato Brasileiro. Porque se de fato isso estiver acontecendo, isso é ruim para a temporada como um todo, né? Embora seja muito claro que o Flamengo tem a chance de conquista nas 2 Copas e nesse momento não tem no Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos seguir aqui o nosso Sport Center. Você já pensou em ter um sistema automático de vendas, fazendo dinheiro para você enquanto você dorme? Imagine se você tivesse um robô que trabalhasse 24 horas por dia, todos os dias da semana, faça chuva ou faça sol. Esse robô vende para você freneticamente sem parar. Ele não precisa parar nem para comer e nem para dormir. E o melhor, você não precisa pagar nenhum real para ele.
Pois é, ele trabalha para mim hoje e eu quero te ensinar como é que você vai fazer para que ele trabalhe para você também. A única coisa que você precisa fazer é clicar no botão aqui embaixo e assistir o vídeo que eu preparei para você, explicando com detalhes como é que funciona essa estratégia, que na minha opinião é a melhor estratégia que existe hoje para vender todos os dias. Confere aí e depois só me agradece.